Agradecemos a todos que têm estado conosco a cada semana, estudando a palavra de Deus, né? E vamos fazer uma breve oração, para que Deus esteja nos conduzindo. Nosso Deus e Pai, esteja conosco, pedimos suas bênçãos, proteção e cuidado. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é um tema muito importante e serve para todos, né? Tanto os que conhecem a Deus, como os que não conhecem a Deus. Depois do pecado, todo mundo passa por tribulações, né? Então, nós vamos entender o que significa essas tribulações e como nós podemos viver em meio às tribulações. Uma palavra importante é a perseverança. Perseverança em quê? Romanos 5, 3, 5 diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então, falar dessa forma deve ser algo bem. Você tem que ter, né, sabedoria, capacidade de entender o que significa, né? Nos ficar feliz, né? Nos gloriar nas tribulações. Né? Quem é que vai fazer isso? É difícil. Sabendo, né, que a tribulação produz perseverança. A gente agora vai entender que as tribulações que a gente pode estar passando é para que a gente possa nos tornar perseverantes. E a perseverança produz o quê? Experiência com Deus. Você vai ser experiente e vai aprender. E a experiência produz o quê? Esperança. Você aprende a esperar em Deus. E diz aqui, ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Então, no final, mesmo que haja tribulações que Deus venha permitir, nós temos que alcançar a esperança, para não ser decepcionado. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que Deus nos deu. Então, o plano de Deus não foi que o mundo vivesse sob tribulações. Nunca foi esse plano de Deus. Quem aceitou esse plano foi Adão e Eva. Né? Satanás trouxe esse plano e Adão e Eva aceitou esse plano. Mas Deus não deixou que esse plano permanecesse eternamente. Nós estamos passando por um tempo, mas um dia vai acabar. Efésios 6,18 diz assim, né? Vamos ler, na verdade, Romanos 2, de 6 a 8, primeiro. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Então, Deus diz que nós seremos recompensados pelas obras. Somos salvos pela fé, mas a recompensa é pelas coisas que nós fizemos. Diz o quê? Vida eterna aos que, com perseverança, em fazer o bem. Então, nós temos que escolher fazer o bem. E temos que ser perseverantes, ou seja, não desanimar, nem desistir. Porque a gente deve procurar o quê? Glória, honra e incorrupção. É isso que garante a nossa salvação? Não, mas em meio à salvação nós temos que perseverar em fazer o bem. Esse é o caminho. O fruto da salvação é fazer o bem. E diz, mas indignação e a ira aos que são contenciosos. Contenciosos que causam contenda, dificuldade, problema essas contendas aqui em relação a Deus. Né? Porque você pode causar contenda, né, contra Satanás, contenda contra os inimigos de Deus. Né? Então, é contenda contra Deus. Desobedientes à verdade. Né? Desobedecer as coisas erradas, né? Não obedecer as coisas erradas, e obedecer a verdade no caminho correto. Obedientes, aqui, esse outro grupo aqui também, à iniquidade. Então, a gente não pode seguir a iniquidade. Então, ao obedecer à verdade, obedecer a Deus, sendo perseverante, fazer a vontade de Deus, nós não vamos ser o quê? Escravos do pecado. Porque iniquidade significa que transgressão da lei. Efésios 6,18 diz que nós temos que fazer uso dos instrumentos que Deus nos deu. Por exemplo, diz, orando em todo o tempo. Como a gente vai orar em todo o tempo? Em pensamento. Nossa mente, a gente tem que estar aprendendo a estar em oração a Deus todo o tempo. E eu ainda vou dizer isso, mesmo quando você está pecando, você tem que orar. Porque quando você orar, você vai parar de pecar. Isso justamente. Orando em todo o tempo, com toda oração em si, sobre o quê? No Espírito. Vigiando, ou seja, atento, perseverante e vigiando nisto com toda a perseverança. Então, a gente tem que ser perseverante em manter a nossa mente em oração todo o tempo. No trabalho, nas coisas que nós estamos fazendo, na vida familiar, a gente tem que estar sempre em oração. E isso a gente tem que estar treinando a nossa mente para estar sempre em comunhão com Deus, sempre estar atento, né, às coisas que estão acontecendo em oração. E também temos que orar pelo quê? Por todos os santos, né? Porque tem, às vezes, alguns de nós estão necessitando de oração. Então, ore por todos. Pedidos de orações que são feitos pelo povo de Deus, né? Que Deus vai saber atender. Lucas 8,15 diz assim, que tem vários grupos de pessoas. Eu estou falando aqui das pessoas, né, que Deus quer que nós sejamos. Diz que é aquela que caiu em boa terra.
nós sejamos a boa terra. Quem são esses? Esses são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom. Então, nós temos que ser honestos conosco mesmo e com Deus. E tem que ser bom. Bom está bem relacionado aqui com bem. O bom pratica o bem. O bom pratica o bem. E dão fruto com perseverança. Então, demora, requer obediência, requer perseverança para a gente dar fruto. Às vezes a gente vai cair várias vezes e mesmo assim tem que levantar e continuar. Segundo João, 1, verso 9, diz assim: todo aquele que prevaricar no original é abandona. Todo aquele que abandona e não persevera na doutrina de Cristo. Então, o que é a doutrina de Jesus? É a palavra dele. Não tem a Deus. Então, tem alguns dizem, fale do amor de Jesus, mas não ensine doutrina, não. Então, está se enganando. E a gente tem que perseverar o quê? Na doutrina de Cristo, que é o que está onde? Na palavra de Deus. E essa pessoa que não persevera e abandona a doutrina de Cristo, que está na palavra de Deus, não tem a Deus. A Bíblia está dizendo. Quem persevera na doutrina, que é a palavra de Deus, esse tem tanto o pai como o filho. Tá vendo? Uma doutrina é fundamental. 1 Timóteo 4,16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo, de que mais? Da doutrina. O que é a doutrina? Significa ensinamento. Que ensinamento? O que Jesus revelou aos profetas. Persevera nessas coisas, em cuidar de você mesmo e da doutrina. Porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo, ao caminho, certo? Como aos que te ouvem. Por isso que a gente tem que estar aprendendo, vivendo e ensinando. Na nossa vida, desde que houve o pecado, nós passamos por tribulações, por tempestades. Então, a gente tem que aprender a conviver com elas e aprender a reagir em meio às tempestades. Aqui tem um exemplo, Marcos 4, 35, 40, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos a outra margem. Jesus é Deus, ele sabe todas as coisas. Então, ele pediu para os discípulos passar a outra margem, e eles, deixando a multidão, o levaram Jesus consigo. E assim como estava no barco. Então, Jesus estava junto com eles no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e diz que levantou-se um grande temporal de vento. Jesus já não sabia que ia ter temporal, sabe? E subiam as ondas por cima do barco. Situação difícil, quando a água sobe por cima do barco, há risco, do barco afundar. De maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, Jesus estava no lugar da polpa, o lugar onde fica o quê? A pessoa que está guiando, sob uma almofada. Eu li, a informação que quem senta nessa almofada geralmente é o guia, a pessoa que está controlando, E não era, nesse momento, Jesus é quem estava, dormindo sob uma almofada. E despertaram Jesus, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Então, às vezes, Jesus está junto com a gente, hein? Essa é a lição que a gente tem que tirar, A gente não percebe. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. A gente, às vezes, se precipita e não espera em Jesus. A gente já começa a reclamar, já começa, clamar e reclamar. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Imagina. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? No original pode dizer, tão covardes. Ainda não tendes fé? Fé em quem? Em Jesus. E esse, às vezes, é o nosso problema. Às vezes, vem tribulações que a gente não está preparado, porque a gente não aprendeu a confiar em Jesus. Zacarias 7, 12 a 14 diz assim: sim, fizeram seu coração duro como diamante. Então, o povo de Israel foi guiado por Deus, desde o Egito. Muitos deles se afastaram de Deus, E chegou o momento, que eles, diz aqui, fizeram o coração deles duro como um diamante, para não ouvir o quê? A lei de Deus. Então, Deus está dizendo aqui algo que está relacionado com os mandamentos que ele ensina. Não ouviu nem a lei de Deus, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos, tinha que enviado para quem? Enviado por seu Espírito, pelo Espírito Santo. Para quem? Aos profetas. E que é isso? É a doutrina, é a palavra de Deus, que Deus nos revela, e ela serve também, tanto no passado, servia para aquele povo, como serve para nós hoje. Então, nós também temos escolha a fazer. Rejeitar a palavra de Deus, ou não. Ou aceitar a palavra de Deus, que Deus nos enviou pelos profetas. E aí, se você aceita, Deus vai te guiar, como ele já prometeu.
Senão, em algum momento vai vir a ira de Deus, como veio a ira de Deus sobre o povo de Israel aqui. A grande ira do Senhor dos Exércitos. E essa ira está prometida lá, como tem em Apocalipse, né, para aqueles que rejeitam a última mensagem do Evangelho, né, do Evangelho eterno que está lá em Apocalipse. Diz: e aconteceu que, como ele clamou, eles não ouviram. Então vai chegar o momento que o Evangelho vai ser concluído. E as pessoas que rejeitaram vão clamar, mas Deus não vai mais se ouvir. Assim também eles clamarão, Deus diz, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é duro, né? Vai chegar um momento que a raça humana vai estar numa crise sem precedentes. E muitos deles vão querer clamar a Deus, mas Deus não fará mais para eles. Difícil. E diz aqui: eu os espalharei como com tempestade entre todas as nações. Então, o que aconteceu com o povo de Israel? Chegou o momento que Deus não suportou mais eles e os espalhou todas as nações que nós conhecemos hoje. Que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, se a terra de fato for assolada. De sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tenho feito uma terra desejada de uma desolação. Isso já aconteceu. Então, nós temos que aprender lições das coisas que aconteceram no passado. Provérbios 17:3 diz assim: ó, o crisol é para a prata. Você usa o crisol, né, que é um instrumento, né, para trabalhar com a prata. O forno serve para trabalhar com o quê? Com ouro. Mas o Senhor prova o quê? Os corações. Para você saber se a prata, né, é verdadeira, né, separar ela da escória, você usa o crisol. Para separar o ouro, né, da escória, você usa o forno. E Deus, para separar as pessoas, se aceitam a Deus ou não, Deus vai provar os corações de cada um deles. E como é que vem a aprovação? Através das tempestades da vida, através das tribulações. Mas as tribulações, a gente fica pensando que é Deus que traz. Não, Deus permite, porque o homem, ser humano, aceitou o pecado. E uma vez que aceitou o pecado, vão vir tribulações. Aí. E Salmo 111, verso 5, diz assim: o Senhor prova o justo. Então, o justo, ou seja, aquele que passa por prova, teste, é o justo. Você vai para uma universidade estudar e você, para se formar, passa por provas. Eu sou professor. Então, a gente vai dando o conteúdo, vai ensinando a doutrina, o ensinamento é doutrina. E chega um tempo que a gente faz uma prova para saber se você está apto. Deus também faz isso conosco. Mas Deus faz com quem? Com o justo. A escória, ou seja, aqueles que rejeitam Deus, nem passam, né, por provação de Deus. Eles já estão rejeitados. Diz, mas sua alma aborrece o ímpio. O que é o ímpio? O ímpio é a pessoa que é contrária a Deus. Ela sabe que Deus existe, mas ela luta contra Deus. E aí você vai ver muitas pessoas em sociedades secretas, que hoje têm dinheiro, têm riqueza, têm poder, elas são ímpias. Elas sabem que Deus existe, mas elas estão trabalhando contra Deus de forma consciente. Mas Deus, né? Deus aborrece o ímpio, esse tipo de pessoa. Uma hora ela vai passar por revista. E também Deus aborrece o que? Aquele que ama a violência. E essa violência aqui é em relação ao quê? Às coisas de Deus. Porque Deus deu ordem, né, para Davi, deu ordem para alguns guerreiros para destruir determinados povos. E se eles não fizessem aquilo, né, era desobediência. Ou seja, então a violência aqui não é a violência de forma generalizada, é a violência contra a vontade de Deus. Essa violência que está. Salmo 18:30 diz: o caminho de Deus é o quê? Perfeito. Então, mesmo que a gente não esteja entendendo o que está acontecendo com a gente, se a gente está sendo obediente, a gente ama a Deus, confia nele, Deus está nos guiando para um caminho que é o melhor. Pode ser não ser o mais fácil, mas é o melhor. A palavra de Senhor é provada. Então, a palavra de Deus, que é a doutrina dele, é o que? É provada. Provada no sentido que o que Deus fala vai acontecer. O que Deus revela se cumpre. E diz mais, é um escudo para todos que nele confiam. Nosso Deus é um escudo para todos que confiam nele. E Deus te abençoe, que você possa escolher Deus como teu escudo. Então, meus irmãos, aqui conta uma história muito boa.
muito importante para a gente entender o que é provação. Marcos 5, 21, 34 conta histórias. Passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, bem conhecida essa história. E vendo, prostou-se a seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, está quase morta. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e vive. Jesus foi. Interessante, né? Jesus foi com ele e seguia ele uma grande multidão que o apertava, né? Ou seja, tanta gente que ele não conseguia se mover rápido, né? E diz que no meio dessa multidão, disse que uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Que dificuldade, hein? Tem mulheres hoje também ainda com esses problemas, né? Um fluxo de sangue, né, que não para. E que havia padecido muito com os médicos, tinha gastado muito recurso com os médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. E antes, indo a pior, isso começou a piorar. Ouvindo falar de Jesus, ela veio por detrás de Jesus entre a multidão e tocou sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Deus já sabia disso, sabia. Jesus se moveu em direção a essa mulher, eu vou dizer para vocês, viu? Jesus estava esperando ela vir. E diz que logo se lhe secou a fonte de seu sangue, né? Foi curado. E sentiu no seu corpo já estar curado daquele mal. Mas Deus, meus irmãos, quando Ele quer fazer coisas que são importantes, tem que ser revelado, elas são. E diz que logo Jesus, conhecendo que a virtude, no original a palavra virtude aqui é dunamis, o mais correto é o quê? Força, poder, capacidade. O melhor seria aqui poder. Está aí o poder de Jesus. É o nosso Deus, é a fonte do poder, né? Ele diz: conhecendo que o poder de si mesmo saíra. Voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Porque ao tocar, saiu o poder que curou ela. E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Então, meus irmãos, aqui tem uma grande lição. Nós podemos tocar Jesus também pela fé. Podemos tocar Jesus, né, de forma, né, como essa aqui, que é quase, né, inimaginável, né? E nós podemos alcançar. E diz que ele olhava ao redor de Jesus para ver quem fez aquilo, e a mulher, né, sabia o que tinha acontecido. Então a gente tem que, às vezes, dar glória a Deus pelo que Deus faz para a gente. Temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do teu mal. Meus irmãos, a questão não é o problema. A questão não é a forma. A questão é se você confia em Deus, se confia em Jesus. Essa é a grande prova da nossa vida. Em meio às tribulações, tempestades, a grande pergunta que está sendo feita em nossa vida, na minha e na sua, é: em quem você confia? Você confia em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Ou você confia em si mesmo? Ou confia nas coisas que Satanás oferece? Porque só tem esses dois caminhos. Jó é um grande exemplo. Jó 1, verso 9 a 12, né? Diz que Jó tinha posses, né? E quem teve posse, né, já às vezes perde muita coisa, né? Pode entender um pouco disso. Eu não tive muitas posses, né? Mas já, né, tinha algumas condições que já foi perdida também. Eu entendo muito assim, muito de Jó, algumas coisas similares de Jó têm acontecido comigo. E aqui diz que então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? A gente faz muitas coisas e dão certo, né? Aí depois começa a fazer coisas e dá tudo errado. E cada vez pior ainda. Satanás pode estar por detrás de todas as coisas que estão acontecendo contigo, né? Mas estende a tua mão e toca ali em tudo quanto tem, ó. Satanás representava, meus irmãos, a Deus na terra. Deus tinha criado a terra e colocado Adão como governante. E quando Adão, meus irmãos, aceitou o pecado, quem passou a ser governante da terra e representante da terra, quem foi? Satanás. O Satanás ia no céu fazer esse tipo de coisa aqui, né? Falar mal das pessoas, né?
Diz, mas ele diz, estende a tua mão e toca, né, em Jó, tudo quanto tem, e verás se ele não vai blasfemar de ti na tua face. Deus conhece o fim desde o princípio, né, e tomou uma decisão. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Isso aqui Deus permitiu ou foi Adão e Eva que permitiram? Foi Adão e Eva. Por isso que Deus diz, ó, tudo está nas tuas mãos, Satanás. Só não destrua ele. E Deus limitou Satanás. Em alguns casos, Satanás ainda destrói as pessoas. E Satanás saiu da presença do Senhor. Para fazer o quê? Aí nós vamos ver alguns exemplos aqui. Em Lucas 4, de 5 a 7, fala justamente isso. Que o governante da terra, até Jesus morrer na cruz, quem era? Satanás. E diz que o diabo pegou Jesus em tentação, tentou Jesus e levou Jesus a um alto monte e mostrou, no momento de tempo, né, todos os reinos do mundo. Com a propósito, disse o diabo, né? O diabo significa enganador. Dar-te-ei a ti todo esse poder, né, e sua glória, porque a mim me foi entregue. Quem foi entregue? Meus irmãos, quando eu fui entender isso, oh, meu irmão. Quem deu esse para ele? Adão. Não foi Eva, não. Se só Eva tivesse pecado, a terra não estaria passando o que nós estamos passando hoje. Porque Adão, ao cair, passou o governo da terra para quem? Para Satanás. Ele diz, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Satanás hoje dá poder para muita gente. Estão em sociedades secretas. Viu? Eles têm muito poder que Satanás dá para eles, porque eles adoram Satanás e não a Deus. Então, Satanás dá poder para eles. E aqui diz a história, né? Voltando para a história de Jó, Jó 1, 13, 17. Satanás fez, olha o que Satanás faz. E sucedeu num dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Naquela época, porra, tomava vinho, né? O melhor é o suco de uva. E agora eu descobri, né, que o suco de uva, né, também não é tão bom. Ele tem uma alta concentração, né, de glicose, né, que coisa que vai ser transformada de frutose, que vai ser transformada em glicose e dá um pico, né, de glicemia. Para mim mesmo, descobri que não é tão bom, apesar de eu gostar muito. Então diz aqui, o que Satanás faz? Diz que veio um mensageiro a Zó e disse o quê? Os bois lavravam, normal. As jumentas estavam juntos, passeando. E eis que deram sobre eles os salbeus. Então Satanás usa seres humanos para atingir os propósitos dele. Primeira lição, Satanás pode usar pessoas para destruir coisas daqueles que seguem e são obedientes a Deus. Satanás pode fazer isso. E os tomaram e aos moços feriram ao fio da espada e somente eu escapei para trazer isso. Pode destruir também pessoas que estão ao teu redor. Essa é a lição que a gente tira aqui. Outro. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu. Foi de Deus ou foi de Satanás? Satanás pode lançar fogo do céu. Agir nos elementos da natureza. Ó. Queimou as ovelhas, os moços e os consumiu. Né? Satanás pode fazer isso também. Ele fazia no passado, pode fazer hoje também. Grandes incêndios, né? Pode ser provocado por ele. Só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e diz, ordenando os caldeus em 3 bandos. Ó. Novamente ele usa pessoas, povos, né? Que seguem a ele de alguma forma. E deram sobre os camelos, tomaram, e os moços feriram o fio da espada, e só eu escapou. Então ele usa também, né, poderes, né, políticos, usa poderes, né, militares, né, para fazer a vontade dele. E diz, estando ainda eu falando, veio outro, e disse o quê? Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento, ó, novamente age sobre o quê? Sobre os elementos da natureza. Então, furacões, tempestades, tornados, viu? Satanás pode causá-los. Da além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer também. Então, muito das destruições que estão acontecendo, meus irmãos, não é Deus que está trazendo, não, é Satanás. Até quando? Nós vamos descobrir. No caminho de Emaús, Lucas 24, 13, 17, né, diz assim, eis que no mesmo dia Jesus tinha ressuscitado, né, e veio para encontrar com os discípulos, com os apóstolos, né, e eles não estavam tão preparados, né, porque
tinham lido a doutrina, tinham lido a palavra de Deus, que existiu até aquela época, até Malaquias só, viu? Não existia o Novo Testamento. Então, as escrituras que Jesus cita é até Malaquias. Não que o Novo Testamento também não seja escrituras. Mas a que era citada no passado era essa. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Então, eles estavam comentando, né? Tinha ocorrido a morte de Jesus, né? Tudo mais. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, né? O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus já sabia o que eles falavam? Já, Jesus é Deus. Mas Jesus veio para dar um ensinamento para eles e para mim, para você também. Que ensinamento é esse? Os nossos olhos, meus irmãos, às vezes as coisas estão acontecendo, as profecias estão acontecendo, sabe por quê? Nos jornais, nas TV, na internet, né? Nos YouTube da vida, né? Nos TikToks, as profecias estão se cumprindo e a gente não está percebendo. Porque o quê? Os olhos deles estavam cegos, como fechados. E nós também estamos cegos. Jesus está quase voltando e a gente não está percebendo. Para o que não o conhecesse, nem conhecera Jesus aqui. E ele lhe disse: que palavras são essas? Jesus fez a pergunta, né? Caminhando trocais entre vós, por que estás triste? Jesus pode aparecer hoje para você também? Às vezes a gente pensa que Jesus está no céu, né? Ele está lá no céu e não sai do céu até ele voltar na segunda vinda, né? Alguns pensam esse pensamento, né? Quem foi que disse isso? Que Jesus não pode vir aqui conversar contigo, fazer umas perguntas dessas? Não pode estar num caminho, né? Sem noção do que está acontecendo, meio perdido, e Jesus conversa contigo, né? Tu nem percebe que é Jesus. Pode ser um mendigo, pode ser uma pessoa de posse, né? Um velhinho, né? Ou uma velhinha, né? Mas eu não posso dizer se é velhinha, né? E Jesus tem a forma de homem, né? Então, provavelmente, né? Um velhinho pode ser. Jesus aparecer para você, fazer essas perguntas, para te orientar. E o que aconteceu? Continuando a história aqui, e respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela tem sucedido nesse dia? Jesus pode fazer pergunta e você pensa que você está sabendo mais do que ele, né? Cuidado, né? Com quem você está conversando, né? Pode estar conversando com anjos, ou também com demônios, ou até com o próprio Jesus. E ele lhes perguntou: quais? Jesus perguntou. E eles lhe disseram: as que ele diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras. Então eles pensavam que Jesus era um profeta ainda, poderoso em obras, e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e crucificaram. Então, a visão deles é que Jesus era o quê? Era um profeta. E não o Filho de Deus, ó. Não Deus na forma humana. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Então, ou seja, muitas vezes nós pensamos muita coisa, né, a respeito de Jesus, nem perguntamos para ele o que ele quer dizer para nós. É o nosso erro. Mas agora, como tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Mas Jesus tinha falado para eles que ia morrer e ao terceiro dia ia ressuscitar. Porque a gente às vezes esquece das profecias, sabe? Posso dizer para vocês, pouca profecia estudada hoje nas igrejas. Muito pouco de profecia. E a Bíblia diz que sem a profecia, nós nos corrompemos. Eu me vigio para estar lendo profecia todo o tempo, para que eu não me corrompa. Jesus chega e diz aqui, Lucas 24, 25, 27, diz, e Jesus lhe diz: ó nécio. Né, sabe o quê? Alguns insensatos, tolos. É o significado da palavra nécio. Pessoa sem noção, sem compreensão das coisas que estão acontecendo. Tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Quem são esses profetas? De Gênesis a Malaquias. É o que existia no passado. Algumas pessoas dizem, condenam, né, o Velho Testamento. Olha, Jesus está falando de quê aqui? Do Velho Testamento. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? Onde é que está escrito isso? No Velho Testamento. E começando por onde? O Marcos, né? Lucas, Mateus, não existia, não tinha sido escrito.
Começando por quem? Por Moisés, quem são os 5 primeiros livros, o Pentateuco. E por todos os profetas, ó, até chegar onde? Malaquias. Explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então, o que é a escritura aqui para Jesus? Era o Velho Testamento. Eu não vou dizer para você que hoje, que a escritura do Velho Testamento, né? De novo, também não tem validade. Tem, porque foi escrita por os apóstolos de Jesus, né? Escolheu muitos deles, né? Então, tem validade sim. Mas não venha dizer para mim que Jesus estava falando do Novo Testamento. Não, ele não estava. Então a gente tem que aprender a olhar para Jesus. Como é que a gente olha para Jesus? Crendo no que os profetas falaram, como Jesus falou, para que a gente não seja o quê? Nécio nem tardio de coração. A crer em tudo que foi escrito. Sabe por quê? Porque em Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo quando ontem, hoje e eternamente. Só há uma explicação, meu irmão, minha irmã, para isso aqui. Jesus tem que ser o quê? Deus. O único que é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente é Deus. O próprio universo não tem essa característica. O universo está modificando, nós também estamos modificando. A própria Terra está se modificando, mas Deus, ele é o mesmo. Com Jesus, quem é aqui? Eu não tenho dúvida de dizer para você que Jesus é Deus, né? Salmo 141, de 8 a 10, diz assim: ó, mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor. Que a palavra Deus é um nome coletivo, e Senhor significa, sabe o que aqui? Iavé, no original. Deus e Iavé, que é o nome dele, que é Iavé. Em ti confio, não desampares a minha alma. Alma somos nós, né? Guarda-me dos laços que me armaram. A gente pode orar a Deus essa mesma oração aqui, ó. Deus nos guarde dos laços daqueles que me armaram. E esses que armaram coisa contra nós, pode ser Satanás, junto com aqueles povos, né? Você viu lá, povos que atacaram as coisas de Jó. Satanás pode estar fazendo isso com você também. Então a gente tem que orar a Deus: Senhor, guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam iniquidade. Então essas pessoas que são ímpias, que estão com Satanás, que pode estar até te atacando, sem você nem perceber, você tem que orar a Deus para que Deus te proteja. Assim como ele protegeu Jó. Não, Jó tinha morrido. Caiam os ímpios nas suas próprias redes. Então ele tem que orar isso aí. E que ele caia nas próprias redes que eles montaram. Até que eu tenha escapado inteiramente. Então eu também tenho orado a Deus pedindo isso aqui, que Deus me proteja das armadilhas, porque eu sei que tem inimigos contra mim. Deus me revelou coisas, né, sobre sociedades secretas, né, que eles têm me atacado por causa disso. Mas eu vou continuar falando, porque muitos de nós têm que sair dessas armadilhas. Provérbios 21:2 diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. A gente pode até achar que está bem nesse lugar, né? Essa sociedade secreta, que ele nem pensa que é sociedade secreta, né? Mas ele às vezes chama de discretas, né? Ou sociedade, né? Com restrições, né? Falam várias palavras para te enganar, né? Mas, e às vezes você pensa que está no caminho certo, mas diz: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. Mas o Senhor sonda o quê? Os corações. Só tem dois caminhos: ou você está seguindo a Jesus, ou você está seguindo o Satanás e o mundo. Preste atenção. Em que lado você está? Se você não está lendo a Bíblia, está obedecendo a palavra de Deus, não está seguindo a doutrina que está na Bíblia, é difícil. Você está no caminho de Deus. A Bíblia diz lá: você não está com Deus. Se você não segue a doutrina de Deus, não persevera na doutrina, Deus não está com você. Não importa onde igreja que você se encontra, ou fé que você se encontra. Isaías 40, 26, 31 diz assim: levantai aos altos os olhos, vede quem criou essas coisas. Viu? Não foi essas sociedades secretas, nem o poder, né? Que eles têm, não. Que criou todas as coisas. Olha para o céu, a gente passa, às vezes, muito tempo só olhando para os problemas. Eu tenho essa dificuldade. E não olha para o céu, olha para a lua, olha para as estrelas, vê a imensidão. Para você entender que quem criou essas coisas? Criador. Quem produz por conta o seu exército e que a todas chamas pelo nome, as estrelas nessa imensidão, todas elas obedecem o chamado de Deus.
Diz que por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma vai faltar. Que bênção, né? Oh, glória. Por que, pois, dizes, ó Jacó, bote seu nome aqui, e tu falas, ó Israel? Porque se você aceitou Jesus, ou se você resolver aceitar a partir de agora, Deus vai te chamar o quê? De Jacó ou Israel. Deus diz, por que você está falando? O meu caminho está encoberto ao Senhor? É uma pergunta, né? E o meu juízo passa de largo pelo meu Deus, né? A gente ora, aparentemente não estamos sendo atendidos. Já orava, era só problema acontecendo. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, né? E às vezes a gente também está só sobre problemas, sobre tribulações, e a gente começa a pensar, se Deus não está ligando para mim, né? E Deus diz aqui, não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, né? Ó, quem é o eterno Deus? Jesus Cristo. O Senhor, quem é ele? Yahvé, significa eu sou o que sou. O Criador dos confins da terra. Interessante, a terra tem confins, né? Confins significa fim, limite, extremidade, né? Deus nem se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Então, às vezes, a gente está passando por um monte de coisa achando que aquilo ali, Deus está me preservando. Nós estamos vivos. É porque Deus está mantendo mesmo, ô minha irmã. Dá vigor ao cansado. Deus te dá vigor se você orar aí. Multiplica as tuas forças, que a quem não tem nenhum vigor. Às vezes é a situação que eu estava ruim. Mas depois que eu orava, Deus me dava paz. Deus resolveu? Para mim não resolveu, não. A questão, o problema não foi resolvido. Mas eu estava em paz. Tinha força para continuar. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Ou seja, não é só os velhos, não. Os jovens também. E os jovens também vão cair. Mas diz aqui, mas os que esperam no Senhor, o que acontece com eles? Renovarão as suas forças. Então Deus faz isso comigo e com você. Deus vai renovar as suas forças. E você subirá com asas como águias. Oh, meu irmão. Deus é representado pela águia, né? E ele diz que nós também vamos voar como águias. Porque a águia, a capacidade da águia, grande visão, grande percepção das coisas que estão acontecendo. Você vai perceber muita coisa que você não tinha percebido. Correrão e não se cansarão. Quem é que corre de alta velocidade? É um leopardo, né? Mas corre, né? Capacidade de correr, ou seja, trabalhar, né? E não vai se cansar. Caminharão e não vão se fatigar. Deus vai te dar força. Eu tenho fé nele, em Deus me seguir, porque Deus, né, é o soberano. E aqui diz o soberano para mim e para você, Isaías 40, verso 8. Seca-se a erva seca, caem as flores também. Mas a palavra de nosso Deus subsiste quanto tempo, meu irmão? Eternamente. A doutrina de Deus permanece assim. Hebreus 1, 6 a 8 diz quem é esse Deus. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito aqui não é o primeiro que nasceu, alguns estão dizendo Jesus foi o primeiro anjo, Jesus foi o primeiro que nasceu. Que conversa é essa, rapaz? Primogênito aqui, significado nunca foi primeiro nascido, não. E sim, primazia, o mais importante, ou seja, o mais importante de todos foi introduzido no mundo, o primogênito. Quem é ele? E Deus dizia, todos os anjos o adorem. Olha, Deus o Pai dizendo isso para quem? Para o primogênito. E quanto aos anjos, quem são os anjos? Jesus não é anjo mesmo. O que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredo de fogo. Jesus nunca virou isso aí, nem vai virar. Ele não é anjo. Ele é arcanjo, comandante dos anjos. Comanda o anjo, porque ele é Deus. Então ele comanda os anjos, a mim e a você também. Mas do filho, Deus chama a Jesus de quem? Pai, filho. Maiúsculo, né? Ó Deus, ele chama Jesus de quê? Ó Deus. E é um título. Deus é aquele que a gente adora. O teu trono subsiste pelo século dos séculos. Falando de Jesus. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Que bênção, né? Jesus é o soberano. Assim como o Pai é soberano. Assim como o Espírito Santo também é soberano.
Colossenses 1, 12, 19 diz mais, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Idôneo nos deu capacidade. Ele nos tirou da potestade das trevas. A gente estava nas trevas. Quem? Todos nós. Nascemos em trevas, por causa do pecado. Nos transportou, não foi eu que fui. Deus nos leva para o reino do Filho do seu amor, que ao aceitar Jesus, nós somos transportados para um novo reino. O reino de quem? Do Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então, Jesus, o sangue de Jesus morre na cruz, nos garante a redenção. Amém? A saber o quê? A remissão do nosso pecado. Remissão é pagamento, quitar a conta. Quem é Jesus? Quem é o Filho? É a imagem do Deus invisível. No original, a palavra imagem aqui, sabe o que é? Núcleo, caráter no original. Sabe o que é? É o mesmo Deus. Está dizendo que é o Deus que é invisível para nós, tornou-se visível. O primogênito de toda a criação. Aí agora você aprende agora o significado do primogênito. O que é o principal de toda a criação, porque Jesus também tornou-se o quê? Humano. Ao tornar-se humano, ele passou a ser também o primogênito de toda a criação, o principal. Porque nele foram criadas todas as coisas, né? Então, ele não pode ser o primeiro a ser criado. Ele é quem criou todas as coisas. Que é aonde? Nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. E as pessoas estão pesquisando aí, né? No laboratório, né? Aí inventaram agora, né? Os tal quântico. Quanto significa medida, unidade, né? Tem coisa menor ainda que o quantum. Menor. São o quê? Invisíveis. Deus criou. A gente nem está vendo. Nem vai ver com os instrumentos humanos que a gente criou. Não vai ver. Sejam tronos, sejam dominações, né? A gente viu o trono? Não tem. E tem trono? Tem. Dominações, a gente algum dia viu? Não viu, mas elas existem. A gente não está vendo muita coisa, né? Sejam principados, existem principados, existe. Satanás é um príncipe, significa príncipe é o quê? Cabeça, chefe. Por isso que a Bíblia diz que Miguel o quê? É o grande príncipe, é o cabeça, é o chefe. É um dos nomes de Jesus. Miguel significa aquele que é como Deus. Ou pode ser uma afirmação, ou pode ser uma pergunta. Sejam potestades. Existem potestades? São poderes. Nós não vemos nada disso e tudo isso existe. Tudo foi criado por ele, e não foi só por ele, não. Foi criado para ele. Para ele no sentido que de propósito. Para cumprir o propósito dele. E ele, Jesus, o Filho, é antes de todas as coisas. Quem é que é antes de todas as coisas? Só tem um, o Criador. O próprio universo foi criado. E todas as coisas subsistem, ou seja, elas são mantidas, existindo por causa dele. Ele é o cabeça do corpo de quem? Da igreja. Essa igreja que nós é invisível, não é a igreja que você tem aquela plaquinha, não. A igreja aqui são as pessoas. E Jesus é o cabeça dessas pessoas. Tem um cabeça da igreja? Tem, Jesus. É o princípio primogênito dentre os mortos, ó. Primogênito que nunca poderia ser primeiro. Porque senão ele dizer que foi o primeiro dentre os mortos, Jesus é o primeiro dentre os mortos. Não. Muitas pessoas morreram antes de Jesus. Mas aqui, primeiro primogênito do quê? O principal. Ele é o principal dentro dos que morreram. É. Entendeu? Para que tudo tenha o quê? A preeminência. Importância, tá vendo? Primogênito está relacionado com preeminência, importância. É o mais importante de todos que morreram é Jesus. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude, ou seja, todo pleroma, todo o poder nele habitasse, o poder divino. Oh, glória, meu irmão. Eu vou trazer algo para vocês aqui para finalizar, que vocês vão ver que é importante. Em Apocalipse 4, 2 e 3 diz assim: logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. A Bíblia diz, e o próprio Jesus diz, que ninguém nunca viu a Deus o Pai. Ninguém nunca viu a Deus o Pai. O Deus aqui que João viu, quem é esse Deus? Né? Quem é esse Deus? É Jesus. Então João olhou lá no trono e viu quem? Viu a Jesus. Jesus quando? Jesus depois da ressurreição. Né?
Jesus, depois da ressurreição, estava como? Ele viu a forma de Jesus, viu? Diz aqui, e o que estava sentado no trono, na aparência física, ou seja, na forma física, ele diz, era semelhante à pedra de jaspe sardônica. Eu fui procurar. Olha a cor da pedra jaspe sardônica. Então, Jesus não é esse Jesus pintado aí, né? Por várias religiões, inclusive a católica, né? A cor de Jesus não é parecida, né? Com esse Jesus que as pessoas usam aí em vários filmes, não. Jesus caucasiano, né? Com os olhos claros, né? Com a pele clara, né? Olha a cor de Jesus hoje lá no céu. É semelhante o quê? A pedra jaspe sardônica, que é essa cor aqui. E diz que o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Então, João viu Jesus e Jesus tinha uma aparência física semelhante a isso aqui. Então, muitos vão ter surpresa quando encontrar com Jesus, né? Quando Jesus voltar na segunda vinda, hein? E também lá no céu. Colossenses 2, 8 a 10 diz o quê? A gente tem que ter cuidado com a doutrina, né? Porque a doutrina é o ensinamento. É isso aqui, ó. A gente tem que ler a Bíblia. Não é o que os outros falam, não. Tem cuidado para que ninguém vos faça presa sua, vai te enganar, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Né? O engano. Segundo a tradição de homens. Então, muitas coisas que tem falado a respeito de Jesus é o que? São tradições humanas, não é o que está na Bíblia. A gente tem que ler Jesus, conhecer o Jesus da Bíblia. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque em Jesus, o que acontece, meus irmãos? Em Jesus, nele habita corporalmente toda a plenitude de quê, meus irmãos? Da divindade. Deus. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Ó, que nós nem sabemos que é isso aqui. Nós sabemos que está envolvido com os anjos, principados e potestades. São poderes e chefias. E aí eu vou dizer agora, né, que Satanás esteve governando a terra todo o tempo, até Jesus morrer na cruz. Quando Jesus morre na cruz, o que Jesus faz? Jesus vai para o céu. Lá ele reivindica o governo da terra e toma de Satanás. É por isso que quando Jesus volta, depois de 40 dias, né? Jesus, né, volta, né? Ele volta, né? Não foi 40 dias, não. Jesus volta. Ele chega aqui em Mateus 28, 10, 18, 20, diz assim, chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por que Jesus fala isso? Porque quem era o governante da terra antes era Satanás. Mas a partir depois que Jesus morre, ele reivindica, né, o governo da terra, ele é o nosso representante. Oh, meus irmãos, oh, glória. E um dia Satanás vai ser expulso da terra, vai ser destruído. E o governo da terra vai estar naquele que é de direito. E Jesus passou a ser o quê? A Bíblia diz em Coríntios, o segundo Adão. Onde Adão caiu, Jesus assumiu, sendo o segundo Adão. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não fala de graça, não. Se ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é porque os três aqui são o quê? Equivalentes. Eu vou dizer para vocês, os três é Deus, não é são deuses, ou não são deuses. Os três é Deus, porque Deus é um nome coletivo. É o ser divino, os três é o ser divino. Ensinando a guardar todas as coisas que os tenho o quê? Mandado. O que são essas coisas? O que está na Bíblia. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você fizer isso, Jesus vai estar com você até o fim. Ou você morre, ou Jesus volta e você vê ele no céu. E Deus te abençoe na tua decisão, que eu já tomei a minha. E Deus te dê um bom fim de semana, já desejo te um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta, no pôr do sol do sábado. Ensine isso para os outros. E passe a guardar o sábado, porque é um mandamento. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.